Olha, para aprofundarmos melhor os dados sobre esse relatório da liberdade religiosa nos países, eu quero convidar agora para conversar com a gente a Ana Manente, que é presidente da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Presidente, seja bem-vinda ao Jornal Brasil Hoje. Boa noite. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. Eu queria até que a senhora comece. É de assustar quando a gente olha esse número, 196 países, não é? Qual é a região do mundo em que a situação é mais grave? É claramente mais grave na África, se a gente pensa em continente, né? Mas toda a área do Oriente Médio e África são os lugares onde há maior violação e onde a violação é mais extrema, né? São os casos de fato, perseguição. A gente percebe que dos países onde há maior violência, a grande maioria deles se situa na África. E quais são as formas que as pessoas, os governantes, utilizam para cercear a liberdade religiosa? Existe uma série de formas, né? E a criatividade aqui infelizmente, ela é enorme. Mas a maioria dos ataques, a maioria das agressões à liberdade religiosa são ataques terroristas. Grupos terroristas se aproveitam de situações locais. Nunca o ataque é fomentado por uma única causa. Muitas vezes isso vem junto com o controle por determinada área, porque ela é rica em minérios, por exemplo, uma área fértil, há acesso à água, né? E aí os grupos terroristas se aproveitam dessa situação e acabam atuando fortemente. Além disso, há países, por exemplo, na China, onde a forma de ataque é a vigilância em massa. Há uma vigilância, são milhões de câmeras de reconhecimento facial espalhadas pelo país e que percebem onde as pessoas se agrupam, se reúnem, né? E aí invadem as igrejas, prendem as pessoas, levam para campo de reeducação cultural. Existem também muitos países com leis anticonversão. Nesses países é proibido se converter para uma religião que não é a religião majoritária do país, né? Aí há leis dessa natureza em países muçulmanos, onde é permitido se converter para o Islã, mas não o contrário, sair do Islã para uma outra religião. Aliás, isso é punível até com a morte. Há também na Índia, né, vários estados com leis assim, você pode se tornar hindu, mas você não pode deixar de ser hindu e migrar para outra religião. O que para nós é uma ofensa gravíssima, porque o direito à liberdade religiosa é o direito não só de praticar a sua fé, mas também o direito de escolher a fé qual você quer praticar, inclusive o direito de escolher não tem nenhuma, né? Há também ataques culturais, né, ataques a locais de culto, a construções, a templos, de modo bastante forte. Há muitos países que é negado financiamento, por exemplo, é negado acesso a cargos públicos, você não pode participar do exército se você for de uma religião não majoritária. Existe uma série de restrições à liberdade que se mostram de uma forma mais ou menos presente, depende conforme o país. Presidente, como é que está a situação na América do Sul e também no Brasil? No Brasil, na América do Sul, nós não temos um caso que a gente classifica hoje como perseguição religiosa, né? A gente há na América Central, né? A gente tem Nicarágua como um país classificado com discriminação religiosa. A gente tem, de fato, a Venezuela, né? Aqui na América do Sul, como um país onde a gente tem uma discriminação religiosa. É um estágio, nós classificamos em dois estágios: a discriminação religiosa como um primeiro nível de atenção, de bastante atenção, e a perseguição de fato como um nível ainda mais agressivo, né? Tanto Cuba quanto Venezuela classificados como um caso de discriminação religiosa e Nicarágua como um caso de fato onde há perseguição. A diferença dessas duas gradações é que num caso de discriminação, que é o primeiro degrau dessa escalada de atos de violência, ocorre quando a gente percebe uma mudança cultural no país, né, onde aqueles atos isolados de violência, crimes de ódio, deixam de ser tão isolados e passam a não contar tanto com a ajuda do próprio Estado. O Estado faz vista grossa, a própria população dá de ombros, diz, é mais um caso de agressão, começa a desmerecer atos que têm que ser sempre repudiados, né? Presidente, E no caso da Nicarágua... Sim, pode concluir, por favor. Não, e no caso da Nicarágua, a gente já vê, de fato, igrejas fechadas, instituições católicas, escolas fechadas, rádios fechados, religiosos sendo expulsos do país, um bispo preso. Então, há, de fato, impedimento de procissões na Semana Santa, enfim, houve uma série de restrições de fato, onde isso se torna uma perseguição religiosa, né? Um grau mais aguerrido.
Presidente, muito obrigado pela participação ao vivo com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Boa sexta, bom final de semana. Obrigada para todos vocês.